penso muito que Jesus, ele fez uma pergunta que no começo não me fazia sentido. Eu mesmo ficava pensando, gente, como é que Jesus é tão pessimista nesse nível? Porque um dia Jesus virou para aqueles que estavam ao seu redor e falou assim: será que quando o Filho do Homem voltar, ele achará fé na terra? Porque Jesus, ele apontou para um futuro que ficaria tão difícil, tão escasso, que infelizmente as pessoas, elas iam acabar se perdendo completamente, e nós estamos vivendo essa época. Sim. Quando eu falo que Jesus está voltando, quando eu, como um dos pregadores escatológicos, um dos pregadores que anunciam a volta de Jesus, eu bato nessa tecla, eu já cheguei a ouvir de pregadores dizendo: que conversa que Jesus vai voltar, ainda tem muita gente para ser salvo. E um dia eu virei para um pastor e falei: amigo, se Jesus demorar demais, ele não leva mais nem eu nem tu. Se Jesus demorar demais, até a gente se perde, porque a grande verdade é que hoje nós estamos vivendo esse período de deteriorização de valores, de princípios, de palavra, a nível que está cada vez mais difícil. Então Jesus tem que voltar logo. Se Jesus não voltar logo, ele sabe que ele vai levar pouca gente. Por quê? Porque a cada dia que se passa, as pessoas estão trocando o temor de Deus pela relativização do pecado. Hoje em dia é tudo relativo. As pessoas, elas usam contextos da palavra, elas pegam, é aquela famosa frase, se eu não me engano, do Silas Malafaia, né? Que toda palavra fora de contexto é um pretexto para virar heresia. Sim. Então eu concordo demais com essa frase. Hoje em dia, cara, um cara foi pedir conselho para mim sobre drogas, e ele chegou para mim e falou assim: Samuel, você sabia que a Bíblia não condena drogas definitivamente? Eu falei: amigo, pelo amor de Deus, não enlouquece não. De onde é que tu tirou isso? Aí o cara virou para mim e falou: se eu não me engano, tem um versículo em Gênesis que fala, se eu não me engano, que tem que provar de todas as ervas do campo. Amigo, o que é que eu faço com o caba daquele? Aí, ele estava lutando contra a maconha. Depois ele testemunhou para mim que ele era viciado em maconha, e ele disse que ele usava maconha porque a Bíblia dizia que era para provar todas as ervas do campo. Olha. Então esse é o nível da igreja evangélica, de certa forma, hoje na atualidade. Essa geração fica procurando pretexto para poder pecar. Hoje em dia as pessoas não estão mais focadas até onde elas podem renunciar por Deus. Elas estão focadas até qual nível, qual linha tênue elas podem ir sem pecar. Mas eu posso ir para o ambiente tal, desde que eu não peque lá. Só que a minha pergunta é: amigo, o que é que você vai fazer num ambiente que Deus já te tirou? Num ambiente de droga, num ambiente de show, num ambiente de festa. Afinal, é fato que os lugares que a gente frequenta revelam aquilo que a gente procura. Se você está indo para a festa do mundo, se você está indo para shows do mundo, achando que aquilo ali não vai te corromper, que é só um passeio que você vai, na verdade aquilo está revelando o quão o mundo ainda te atrai. Então você precisa o quê? Se encher do Espírito Santo, de modo que a atração do mundo caia por terra. Porque o evangelho é muito mais sobre quem a gente se torna do que sobre o que a gente pode ganhar. Quanto mais perto de Deus você estiver, mais você vai estar alinhado com a palavra renúncia, em vez de estar alinhado com a palavra relativização de pecado. Amigo, eu compro briga na internet com isso. Sim. Porque de fato, não tem como, eu não sou a favor de direita política como se fossem deuses, como se os definitivos políticos tal fossem santos, fossem messias, na verdade. Mas, amigo, não tem como um cristão ser esquerdista a nível de defender bandeiras como ideologia de gênero, aborto e coisas do tipo. Não tem como você ser cristão e você ser esquerdista. Ou você é cristão ou você é esquerdista. Ou você é a favor da vida ou você é a favor do aborto. Não tem como você se posicionar apenas acerca de algo. Por exemplo, o aborto. Como é que eu, cristão, vou naturalizar a prática do aborto se a primeira pessoa que reconheceu Jesus como Salvador foi um feto? Foi João Batista, no ventre de Isabel, que reconheceu que Jesus era o Filho de Deus no ventre de Maria. Porque quando Isabel se aproxima de Maria, as duas grávidas, Isabel vira para Maria e fala: minha prima, o meu filho salta no meu ventre, porque ele reconhece que o filho que está no teu ventre é o Filho de Deus. Como é que Isabel ia abortar João Batista? E hoje em dia tem crente esquerdista dizendo: não, aborto é uma questão de
de situação. Irmão, não tem como. Não tem como. Por mais que você não tenha equipamento emocional de lidar com um filho, por exemplo, que ele é fruto de um estupro, eu não subestimo a sua dor, mas tenha o filho e dê para outra família cuidar. Tenha o filho, por mais doloroso que seja, e dê para outra família criar para você, se você não tiver estrutura para lidar com esse filho que é fruto de uma dor sua. Mas se Deus permitiu, infelizmente, por algum propósito, por algum motivo, essa criança você não tem o direito de matar, e nós cristãos não temos o direito de minimizar o aborto. Amigo, não tem como a gente crer em ciências que não estão abalizadas pela palavra de Deus. Hoje em dia, tá cheio de crente supersticioso, o povo ecumênico, que a pessoa é crente, ela é astróloga, ela é macumbeira, ela é católica, ela é tudo, ela é evangélica. Você não tem como ser tudo, você precisa o quê? Tá fundamentado na palavra de Deus. Eu só creio no que tá na Bíblia. Ah, mas a ciência fulana de tal descobriu. Eu não quero saber o que é que o arqueólogo descobriu, eu não quero saber o que é que o cientista descobriu. Se tá à luz da palavra, eu creio. Se não tá à luz da palavra, eu evito. Por quê? Porque o inimigo, ele é especialista em confundir a mente das pessoas. Então esteja firmado na palavra de Deus, e a palavra de Deus diz o quê? Que você é filho de Deus, ou você é cristão, ou você é anticristão, e aí você pode crer em várias seitas, em várias ideologias que vão confundir a sua mente, mas está fora da palavra, a gente não pode acreditar. Signo é uma coisa delas, é uma dessas coisas, né? Sim. Agora, por exemplo, nós cristãos, quando nós queremos receber uma bênção, nós pedimos a Deus uma bênção, e aí nós oramos, buscamos. Alguns cristãos, a gente pode até dizer que é aquele que só ora quando ele quer realmente receber algo, né? Mas qual é a importância de desenvolver, praticar, de aprender o não querer tanto? Bom, uma das frases também que me edifica muito, que Deus me ensinou muito sobre essa questão de pedir, porque na verdade a palavra de Deus fala: pedir, dá-se-vos-á, bater, a porta será aberta, buscar, encontrareis. O pecado na nossa vida não é a gente pedir as coisas a Deus. O pecado é você tentar chegar a Deus só para poder você ter uma necessidade suprida. Então, tem muita gente, Yang, que não recebe milagres, que não recebe vitórias, que até promessas que Deus liberou sobre a vida da pessoa demoram a se cumprir, porque a pessoa coloca a bênção num lugar de idolatria. E eu demorei muito tempo para casar, porque eu idolatrava o casamento. Eu só fui casar com 34 anos de idade. Eu que me converti com 15. E um dia, perguntando para Deus por que estava demorando tanto o meu casamento, Deus falou para mim: Samuel, eu ainda vou te dar o que você quer muito, mas antes eu preciso te ensinar a não querer tanto, porque toda bênção que você coloca num lugar de idolatria, toda bênção que consome o seu coração a nível de que se Deus não te der aquilo, você vai ser infeliz, aquilo configura idolatria, se tornou um ídolo no seu coração. Então tem muita gente que não acessou ainda o cumprimento de uma promessa de Deus, porque precisa aprender com Deus a não idolatrar aquilo, precisa chegar no nível de dizer: Senhor, tu me dando ou não me dando isso, eu vou te louvar da mesma forma. No outro dia a bênção chega. Por quê? Porque é isso que Deus quer de cada um de nós. Deus quer que as bênçãos, que as promessas sejam simplesmente uma consequência de algo que Deus falou e que a gente vai conquistar com o tempo. Quando a gente estiver aprovado, quando a gente estiver pronto para aquilo, Deus naturalmente vai nos dar. Mas enquanto você estiver idolatrando, enquanto você estiver fazendo campanha de oração só por aquilo, Deus vai colocar você na cadeira da paciência e vai demorar anos para você conquistar. Não é que Deus esqueceu, é você que precisa tirar aquele objeto de adoração do seu coração e adorar somente a Deus, porque Deus não divide a glória dele nem com outros deuses, nem com outras bênçãos que às vezes se tornaram ídolos no seu coração. Gostou? Então inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é muito importante para nós.